48º Block Talks, a gente fala com Fábio Araújo, economista do Banco Central do Brasil, que conta pra gente sobre o projeto do Real Digital. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, eu estou aqui com o Fábio Araújo, economista do Banco Central, que vai contar para a gente quem ele é e o que ele faz com blockchain. Fábio, bem-vindo ao Block Talks, prazer ter você aqui. Prazer é meu, Magaldi. Bem, meu nome é Fábio Araújo, como você já disse, eu sou engenheiro de telecomunicações e doutor em economia. Eu trabalho no Banco Central há mais de 20 anos. Eu ajudei a compor o sistema de metas para a inflação. Então, eu já estou na estrada há bastante tempo, na inovação da política monetária. Atualmente, eu estou coordenando a iniciativa do Real Digital no Banco Central, que é um esforço multidisciplinar que precisa compor os conhecimentos de várias áreas do banco. Então, um desafio muito grande que tem grandes potenciais para a economia brasileira. E a segunda parte da pergunta é o que eu faço com blockchain. Aí eu vou falar o que o Banco Central faz com blockchain, porque eu trabalho há 20 anos no Banco Central, então é o banco que faz, né? A gente, desde que começou a tecnologia blockchain, a gente vem acompanhando como um método interessante de gestão de dados e de troca de informações seguras. A gente já fez, em 2016, 2017, umas provas de conceito, e atualmente o Banco Central só usa mesmo para troca de informações com outros agentes públicos, informações privadas com os outros reguladores, tipo SUSEP, CVM. Então a gente tem esse canal seguro provido pelas blockchains para a gente trocar informação. Mas além do que a gente usa, tem o potencial uso de blockchain. A gente está considerando blockchain para ser parte ou uma parte fundamental. A gente não sabe exatamente o quão grande vai ser a participação, mas blockchain parece que vai ser uma parte importante do ecossistema de CBDC, Central Bank Digital Currency, a moeda digital do Banco Central. Então, nessa atuação de coordenar a iniciativa do Real Digital, a gente tem investigado bastante blockchain e analisado as possibilidades de como fazer uma moeda digital com base nisso, para trazer inteligência para os nossos sistemas de pagamento. Muito legal. Eu tenho, assim, só para a audiência aqui entender, né? Eu e o Fábio, a gente já teve em alguns painéis juntos discutindo esse assunto e era uma das coisas que eu achava importante a gente trazer, né, ampliar esse debate aqui no podcast também em relação ao debate público do que vem a ser ou do que virá a ser o Real Digital. E eu acho extremamente adequado que a gente está tratando o Real Digital como Real Digital. Acho que o nome, né, as palavras têm poder, né? E o nome do Real Digital ele é um nome que ele, em princípio, é óbvio, mas ele tem um monte de coisa por trás. Fábio, traz para a gente um pouco quais são os princípios guia que o Banco Central e você, no trabalho que vocês estão fazendo, estão usando para ambicionar o Real Digital nesse contexto que vai, e a gente pode tocar isso daqui a pouco, além do pagamento instantâneo. Certo. Esse ponto que você falou de a gente ir além do pagamento instantâneo, ele é uma coisa super importante, né? O Brasil, a gente, por questões históricas, a gente tem um sistema de pagamento muito flexível, muito rápido, e a gente vem mantendo esse sistema de pagamento super atualizado. Desde o começo do século XX, do século XXI, a gente começou alterações de um movimento de digitalização dos nossos meios de pagamento. O Sistema Brasileiro de Pagamentos, lá em 2002, que foi ao ar em 2002, se eu não me engano, já foi um grande avanço com relação ao que os outros países têm. Então, a gente tem um RTGS, né, o RTGS, Real Time Gross Settlement, desde 2002. Inclusive, ele foi até desenvolvido com padrões de mensageria próprios, porque o mundo ainda não tinha desenvolvido padrões de mensageria para isso. A gente precisou
desenvolver os nossos próprios padrões de mensageria. E a gente manteve esse sistema avançando. No começo da década de 2010, a gente passou para a criação da moeda eletrônica, acompanhando um movimento internacional. Vários países começaram a adotar a moeda eletrônica e a gente criou as instituições de pagamentos para regular como que essa moeda eletrônica ia fluir pela economia. E os avanços mais recentes que a gente vê são o Pix, que é um sistema de pagamento instantâneo. Então, quando a gente olha na perspectiva o nosso sistema de pagamentos, ele é um sistema de pagamento já muito moderno e com poucos ganhos para fazer nessas soluções que a gente tem. Tem ganhos marginais, a gente reconhece que a tecnologia sempre vai evoluindo, então você sempre tem algum ganho a fazer, mas não é como alguns países que não têm um sistema de pagamento instantâneo, que não tinha uma base para construir esse sistema de pagamento instantâneo, porque quando a gente fala do Pix, parece que assim, a gente construiu ele do nada, mas não foi isso. O sistema de pagamento instantâneo foi uma evolução natural dos nossos meios de pagamento. As pessoas já estavam acostumadas a fazer TED, o TED já negociava em 15 minutos, às vezes menos do que isso. Então, o ponto é que parece uma mudança pequena, né? Você olha assim, eu faço o pagamento em 15 minutos, ou eu faço o pagamento em 15 segundos, não é uma diferença tão grande assim, né? Mas para o modelo de negócio, isso é uma diferença completa. Então, cada tecnologia que a gente adota nova, ela, apesar de parecer uma mudança natural em cima do que a gente tinha anteriormente, ela acaba permitindo novos modelos de negócio e é isso que a gente está buscando com o Real Digital. A gente tem essa camada base de transações de reservas, o RTGS, do pagamento atacado. A gente tem essa camada de pagamentos instantâneos e a gente quer construir uma nova camada, que é uma camada de pagamentos inteligentes, baseado nas tecnologias que o Real Digital pode trazer. Então, para a gente, assim, está bem claro que o ganho que o Real Digital pode trazer para a sociedade é oferecer uma plataforma de pagamentos inteligentes. Aí você se pergunta, bem, mas a gente já tem um pouco de pagamento inteligente, né? A gente já tem alguns tipos de liquidação condicionada, a gente já tem liquidação com data certa, que já é algum tipo de programação. Mas, da mesma forma que a gente vê assim, uma mudança de paradigma quando você passou dos 15 minutos do TED para os 10 segundos do Pix, a gente deve ter uma mudança de paradigma, a gente espera que haja uma mudança de paradigma com essa mudança da capacidade de programação que a gente tem hoje para a capacidade de programação que está disponível nos ambientes de blockchain. Então a gente espera construir uma nova camada de infraestrutura para o mercado financeiro. É isso que o Real Digital vai ser. Eu admiro essa nossa capacidade, né, do Banco Central Brasileiro de fazer as coisas em cima daquilo que a gente já incorporou, né? Nós estamos falando aqui do SPB, para quem não ligou uma coisa com a outra, é a TED, né? Agora a gente tem o Pix, que se popularizou de uma maneira também super rápida, né, com aderência e adesão massiva, né, dos bancarizados, e aí a gente está olhando para essa trajetória do Real Digital. E eu acho interessante, né, eu sou uma pessoa que trabalha em banco, sou um cidadão bancarizado há muitos anos, e eu não tenho mais dinheiro físico. Se olhar na minha carteira, não tem notas mais, não lido mais com isso, não assino um cheque também há vários anos. Na experiência que eu, pessoalmente, individualmente tenho, e muitos dos meus colegas, né, e dos meus círculos sociais têm, é uma relação digital já com as finanças em geral, né? Pagamento de conta, transferências, outros tipos de produtos, né, investimentos, etc. Quando a gente pensa no Real Digital per se, né, ele traduz essa experiência digital, mas você citou uma coisa que para mim talvez seja a grande fronteira do que a gente tem para o que a gente pode vir a ter,
é quão micronizado ou quão atômico podem ser os eventos de negócio remunerados no ambiente baseado em blockchain, o que a gente chama aí de Web 3.0 no jargão da indústria, né? E olhando para o real digital, a gente abre uma avenida enorme para fazer isso dentro do contexto econômico e financeiro do Brasil, né? Usando a moeda fiduciária nacional ancorada nos preceitos econômicos do país e nas regras e nas legislações. Nesse espaço dessa automação, tem algumas famílias de caso de uso que vocês estão priorizando ou já exploraram ou já descartaram para essa nova atividade do dinheiro programável, como se diz? A gente ainda está prospectando com a sociedade. A gente tem assim, vislumbrado casos de uso, a gente tem procurado inspirações. Né? Quando você fala no mercado mais tradicional, pessoal mais de banco, a primeira coisa que vem à mente deles, a primeira aplicação é justamente essa transação atomizada, né? De você poder fazer um DVP, fazer uma entrega de um ativo contra um pagamento de maneira instantânea e irrevogável, sendo que você não tem risco nenhum. Então você corta a necessidade de escrow account, você corta a necessidade de um intermediário acreditado, e então isso gera eficiência para o sistema. Até porque o jeito de fazer isso é automático, é algorítmico. Então, onde você tem uma interferência de um terceiro, você sempre tem que fazer um acionamento do terceiro, aguardar a resposta. E nesse caso, quando você tem tudo feito dentro do programa algoritmicamente, você pode fazer um número muito maior de transações por minuto, com um custo muito menor. Então, você pode desenhar produtos que são muito mais complexos do que o que a gente tem hoje. Eu sempre falo assim, né? Quando eu começo a falar disso, o pessoal me pergunta: poxa, você poderia dar um exemplo? Eu sempre respondo assim: olha, eu posso até dar alguns exemplos, mas eu sou regulador, eu não sou o mercado. O mercado é que é criativo, né? A gente fica pensando, a gente passa anos lá martelando, aí quando a gente solta o negócio, vem um cara e faz um negócio completamente diferente do que a gente estava imaginando. Então, assim, a capacidade de criação do mercado é uma coisa muito grande. A gente vê os potenciais de reorganização dos ativos e dos serviços financeiros muito grande com essa programabilidade, que você pode fazer operações de uma troca atômica casada contra a troca atômica, você pode fazer vários participantes cedendo recursos ou recebendo recursos nessas trocas atômicas, isso conjuntamente. Então o trabalho bancário ele vai ser assim fundamentalmente alterado, né? Porque quando você cria esses pools de liquidez, os bancos hoje eles criam os pools de liquidez para pegar o dinheiro de um grupo de pessoas e dirigir a outras pessoas, transformar o prazo que aquele recurso está disponível. Então, isso tudo pode ser feito com uma infraestrutura que é muito mais eficiente, ou pelo menos parece ser muito mais eficiente, a gente tem que testar isso, do que o que está atualmente disponível. Então, com isso, você vê assim, uma possibilidade de inclusão financeira muito grande. Isso é uma coisa assim, não só a gente vai poder prestar os serviços que a gente tem hoje de uma maneira mais flexível e mais eficiente, como você vai poder prestar serviços que não são factíveis hoje, porque você tem um custo muito grande. Então, você vai abrir a possibilidade de operar com tickets menores, com operações que são mais tailor-made para a necessidade de cada um. Então, isso você promove uma bancarização, né? O underbanked, aquele cara que vai no banco e eu quero um produto financeiro desse tipo. Esse tipo não vale a pena para o banco oferecer. E aí o cara fica de fora do sistema. Então, esse cara pode entrar no sistema, sendo que você não vai afetar o custo, provavelmente você vai até reduzir o custo de prestação desse tipo de serviço. Então, o uso dos smart contracts e dessa tecnologia de pagamentos inteligentes, ele é uma coisa assim
muito poderosa, né? Ele muda realmente, como eu falei, assim, às vezes a gente pensa, mas é só mais uma programaçãozinha, mas é mais ou menos um análogo é como essa questão do TED, é só 10 minutos, 15 minutos, que diferença isso faz, né? Faz toda a diferença. Você pode rodar um business agora baseado em receber só por Pix, que você não podia receber por TED. As pessoas não iam ficar paradas esperando. Eu já paguei compra de carro com TED. Aí tudo bem, você está disposto a ficar lá meia hora esperando, até confirmar todos os pagamentos. Mas quando você vai pagar a padaria, você não vai ficar 15 minutos esperando, não funciona. Então você começa a viabilizar com essa inteligência, essa capacidade de programação, novos serviços que hoje a gente não pode nem pensar, né? Isso sem falar da internet das coisas, então, que o foco do Banco Central é mais, o nosso foco na iniciativa do Real Digital é de provimento de serviços financeiros. A gente acha que tem um potencial muito grande, mas na internet das coisas, e principalmente para a indústria, a gente vê assim, um potencial também muito grande, porque você passa a ter sensores que já vão poder avaliar a situação, gerar algum sinal para um contrato que está operando, para fazer um pagamento, para fazer uma solicitação de compra. Então você tem assim, eu acho que para as pessoas talvez vai demorar mais aqui no Brasil, tem adotado lentamente essa questão da internet das coisas, mas quando a gente tiver a oportunidade de reformar os nossos parques fabris, né, a gente sempre vai tentar usar uma nova tecnologia e a internet das coisas vai estar ali dentro. E aí os smart contracts, não só porque você já tem as tecnologias de blockchain para gerir essas coisas, como você pode ligar isso no sistema financeiro com a CBDC, então você abre uma nova janela de oportunidade de negócio. Então, é assim, é difícil a gente vislumbrar o que pode acontecer, mas muita coisa pode acontecer. O poder das blockchains em geral, o maior deles, na minha concepção, é essa capacidade de cruzar fronteiras entre indústrias, né? Você acabou de dar um exemplo, né, do Parque Fabril com o mundo financeiro, através de uma camada, né, de automação usando uma blockchain com smart contracts, falando com sensores, né, de internet das coisas, pagando máquina contra máquina, né, já fazendo toda aquela automação. E eu acho que esse é um dos trunfos. Uma das principais críticas às CBDCs baseadas em blockchain, CBDCs, moedas digitais dos bancos centrais baseadas em blockchain, é o risco do chamado surveillance state no inglês, que é o estado de monitoramento constante, né? O estado como uma figura do Big Brother, né? E os grandes críticos às CBDCs são, eu vou chamar aqui de criptonativos, que são as pessoas que viram o mundo das criptomoedas emergir e foram se tornar entidades cripto usuárias em 90% do tempo, são os maximalistas, né, que estão olhando para o mundo não só descentralizado, mas extremamente distribuído, que é possível agora com as blockchains. E a grande crítica é, num cenário em que eu tenho uma moeda fiduciária emitida numa blockchain onde as informações são imutáveis, eu crio a possibilidade de fato ter um estado de monitoramento constante. No projeto do Banco Central, a gente já teve essa discussão em outros eventos, mas o que está pensado nesse desenho, e daqui a pouco a gente pode até falar de roadmap do projeto, para endereçar essas preocupações que nem todas talvez sejam válidas, mas as que são válidas no contexto do uso de uma tecnologia com essa capacidade numa situação dessa de um potencial surveillance state. Essa é uma questão, assim, eu acho que é uma questão fundamental, né? As pessoas que estão preocupadas com essa situação, eu acho que a gente tem que ter gente preocupada
com esse tipo de coisa. Não é para você falar, não, isso aqui é coisa de maluco, os caras estão vivendo no mundo fora da realidade. Não, eu não acho isso. Eu acho que os governos, se você der oportunidade e abrir espaço, não se preocupar, eles vão invadindo cada vez mais. É natural o Estado, ele querer mais informação, e se as pessoas vão dando essa informação, se a sociedade acha que não tem problema dar essa informação vai sendo provida para o Estado. Agora, aí a gente chega no ponto fundamental. Isso é um acordo social, não é uma coisa que eu vá chegar, invadir, pegar todas as informações das pessoas. De fato, o Banco Central hoje, através dos regulados, a gente poderia pegar transações de cartão de crédito das pessoas, transações nos bancos. Então a gente já teria acesso a uma quantidade de informação astronômica. Se for necessário para cumprir um processo judicial, e isso foi acordado com a sociedade, né? A sociedade chegou à conclusão, olha, quando tiver um indício de crime, um juiz achar que é importante rastrear essas informações, aí a gente pode ir atrás dessa informação e juntar. Então, eu penso assim, o ponto é esse acordo social, né? Quando a gente pensa, o acordo social já é uma abstração de sociologia, de ciências políticas, e quando você pensa, o Banco Central, ele é uma abstração muito grande. O Banco Central é a moeda fiduciária, ele é uma abstração, é um nível que é difícil para as pessoas conseguirem compreender o quão abstrato é a moeda fiduciária. A moeda fiduciária, ela se suporta nessa confiança que as pessoas têm no Estado, que é melhor você confiar no Estado e tentar controlar o Estado do que você simplesmente dizer, não, eu não confio em ninguém, e aí como é que você vai interagir, como é que as interações sociais, as relações vão se dar, como é que você sai do Estado de Direito, né? O Estado de Direito é uma coisa fundamental, que é uma abstração, e a moeda fiduciária ela é construída em cima dessa abstração. Então, ela é um nível de abstração superior. E a moeda digital é uma abstração em cima da moeda fiduciária. Então, a gente está num grau de abstração assim, muito grande para as pessoas compreenderem que não é uma questão tecnológica, né? É uma questão do acordo social que você está fazendo. O papel, o real em papel hoje, ele é um pedaço de papel, ele é um acordo que as pessoas fizeram entre si, olha, a gente aceita trocar bens e serviços por isso, porque é melhor para o meu negócio aceitar do que não aceitar. E a gente vê que, apesar dessas abstrações terem crescido, como você falou, o seu mundo já é digital, mas ele é digital em um nível que as operações ainda não podem ser feitas de uma maneira tão automática e tão descentralizada. Você sempre precisa ter um intermediário acreditado. É como você pensar numa tecnologia antiga de banco de dados, né? Você sempre precisa ter uma cópia ali do banco de dados que está gerenciando, está fazendo a consolidação dos dados para garantir a integridade daquela informação. Quando você vai para um blockchain, você tem uma maneira diferente de gerenciar os dados. E aí você abre toda essa pleiade de aplicações que a gente discutiu anteriormente. E do mesmo jeito, hoje o digital que você vê no seu dia a dia, o dinheiro digital que você usa, ele faz parte dessa camada de gestão de dados, né? Agora a gente pode pôr gestão de dados que é muito mais abstrata, por um lado, e, por outro lado, tem muito mais potenciais, né? O importante é a gente ter Para que essa abstração funcione, a gente tem que ter um Estado de Direito e um acordo social funcionando bem entre as pessoas. Isso é fundamental. Moeda de Banco Central não funciona sem isso. Absolutamente. Agora, virando um pouquinho a chave, Fábio, pensando aqui
né, a gente está num momento de implementação na indústria no Brasil, né? O Pix está aí, tem coisas novas saindo a cada momento. O Open Banking, que é o novo framework de integração do mercado financeiro, também está em pleno vapor aí para a implementação, né? Isso tudo leva para os bancos, né, o famoso custo de observância, né, das indústrias reguladas. Isso tem em todas as indústrias. Esses são só os exemplos da indústria financeira. E também tem o contínuo, né? Nós estamos falando da implementação, mas tem o custo de observância contínuo. Quando a gente pensa no real digital, não só no projeto de adoção, mas na questão contínua, qual que é o papel dos bancos nisso e quais são as grandes oportunidades que potencialmente essa realidade distribuída que a gente está discutindo aqui pode trazer para facilitar tanto a observância regulatória do lado dos bancos participantes, quanto do lado do Banco Central? Porque aí, se a gente está falando do ambiente distribuído, como é que a presença de um ente centralizador da regulação e do monitoramento pode se dar nessa nova arquitetura que a gente está discutindo aqui? Essa pergunta que você colocou, ela está muito relacionada com a questão anterior, né? Como você tem a capacidade de seguir todas as operações, então as operações dos meus regulados, eu naturalmente já tenho a capacidade de seguir. Isso já faz parte do nosso acordo. Então isso você, apesar de você ter um custo de implantação de um sistema como esse, o custo de observância posterior ele fica muito reduzido. Eu sei que o custo de implantação disso é elevado, ele vai ser muito elevado para o Banco Central, porque você tem a ideia do compliance embarcado, né? Você pode fazer protocolos que já são compliant com o que o Banco Central regulou, com a lei. Então, isso até estimula a inovação, né? Porque o Bradesco, o Itaú, a gente faz uma regra nova, eles têm expertise, eles têm pessoal, eles vão lá e implementam aquela regra facilmente. Agora, um cara de uma fintech que tem uma ideia nova para prover um produto, só a ideia de prover o produto não é suficiente. Vai precisar fazer todo o rito de compliance, entender toda aquela burocracia que eu entendo, é um negócio que é pesado, mas é necessário porque o sistema financeiro ele é inerentemente instável, né? Assim, o sistema financeiro trabalha com o dinheiro dos outros. Isso é uma coisa que na cabeça de muita gente fica assim, poxa, mas esse cara ganha dinheiro emprestando dinheiro dos outros, não é nem dinheiro dele que ele está. Mas essa é a tecnologia, né? É você conseguir pegar dinheiro dos outros, reorganizar e gerar empréstimo com aquilo. Isso é a função tecnológica do sistema. Só que isso traz instabilidades naturais. Por isso o sistema bancário ele é tão regulado. Tem requerimento de capital, requerimento de liquidez, requerimento de exposição ao risco. Então, tudo isso, para quem está entrando com uma ideia para inovar, é um arsenal burocrático que ele tem que dominar, porque senão ele não consegue chegar na entrega do produto. Se você tiver protocolos definidos pela regulação do banco, que já estão disponíveis numa forma de um smart contract, alguma coisa dessa forma, o cara ele só precisa pegar esse protocolo base e desenvolver o produto dele em cima. Então você corta a necessidade, todo esse custo de compliance que ele teria de aprender, ele corta isso e ele vai direto para a definição do produto. Então você estimula a inovação, você corta o tempo, você reduz drasticamente o tempo necessário para você colocar um produto novo, porque o produto novo vai ser produzido com base nos protocolos que já estão definidos. Então, você não tem que ficar, será que isso encaixa aqui? Será que o regulador vai interpretar isso desse jeito? Como é que vai ser? Então, você tem várias iterações que são necessárias, hoje vários passos que podem deixar de ser necessários dependendo de como seja desenvolvido esse ambiente de CBDC. Então, os custos de observância podem cair drasticamente sem afetar a capacidade do Banco Central de manter a estabilidade do sistema. Esse eu acho que talvez seja o componente mais elegante de pensar no real digital enquanto blockchain, né, enquanto
uma rede distribuída programável que troca valores, é justamente você ter, a gente vive falando de embedded finance, né, que é a presença de banco nos comércios, tem o embedded regulation agora, né, como base de partida para você fazer qualquer transação nesse espaço usando o real digital. Então isso realmente é bastante elegante. Pensando para frente, né, nós estamos acompanhando aí várias lives do Banco Central, você tem falado bastante com o mercado, nas diferentes eventos. Como é que está do ponto de vista do roadmap, né, o plano de projeto para o real digital nos próximos meses e anos, até que a gente diga, olha, a gente implantou o Pix, implantou o Open Banking, e agora nós implantamos o real digital, e nós estamos aí na crista da onda, nossa, esse é um termo antigo, né? Na crista da onda da sofisticação financeira, também enquanto um dos principais países na economia do mundo. Certo. O roadmap é uma coisa que ela ainda tem muitos pontos a ser definidos. Né? A gente já tem a visibilidade de alguns passos. O próximo passo, a gente está concluindo essa série de webinários, a gente vai continuar conversando com a sociedade, essas conversas com stakeholders, participação em live, e isso é muito importante, essa troca de informação é muito importante, porque esse é um método novo de desenvolver que o Banco Central está tentando. A gente está num ambiente que é muito mais rápido do que... Tem uma frase que eu ouvi numa dessas lives, assim, a mudança nunca vai ser tão lenta como ela tem sido agora. Quer dizer, se você acha que está rápido, espera para ver como é que vai ser daqui a 5 anos. Então, as mudanças estão acontecendo cada vez mais rápido. E a gente, como o mandato do Banco Central é um mandato de estabilidade, a gente tem a estratégia de desenvolvimento, é assim, a gente fica anos trabalhando num tema internamente, por isso a gente começa a trabalhar quando a coisa aparece no horizonte, para depois passar mais um tempo para a implantação. O Pix, as pessoas têm a impressão assim, o Banco Central fez o Pix do dia para a noite, eles falaram, vamos fazer o Pix, aí saiu o Pix. Não foi nada disso. As conversas sobre o Pix, elas rolaram assim por anos internamente, depois mais um bom tempo, eu acompanhei conversas com o mercado por mais de um ano, para ver como é que você coordena, porque você tem um problema de coordenação muito grande. E aí, quando você chegou à conclusão de como é que ia ser feito, você parte para a fase de implantação, que é o que aparece para o público. Né? Na CBDC, a gente resolveu fazer uma estratégia um pouco diferente por causa da velocidade com que esse tema está se impondo. A gente vê um crescimento exponencial da tokenização, do mercado de DeFi, ele está crescendo muito rápido, né? Esses novos produtos financeiros baseados em stablecoins lá nos Estados Unidos. Há pouco tempo não era 10 bilhões, hoje já está na ordem de 200 bilhões, vi uma notícia ontem que já chegou à ordem de 200 bilhões. Então está crescendo assim, exponencialmente. A gente não sabe quando vai chegar, se vai bater num teto, mas a gente tem que estar preparado para responder em tempo. Então, ao invés de fazer todo o rito de desenvolvimento interno que a gente normalmente faria antes de trazer para o debate da sociedade, a gente fez um rito mais acelerado de desenvolvimento interno e a gente chegou. E agora? Agora, se a gente levar o debate para a sociedade, a gente vai poder avançar muito mais rápido. Então, foi isso que nós fizemos. Vamos levar o debate para a sociedade para a gente poder acelerar esse processo de desenvolvimento. Então, essas conversas que a gente começou a partir de final de maio, elas vão até o começo do próximo ano. A gente vai soltar uma chamada de projetos com algumas questões específicas que a gente tem sobre o real digital, sobre os modelos de negócio que a gente vê que são interessantes, o que os bancos e as fintechs e os provedores de serviço financeiro em geral poderiam oferecer com isso. A gente vai selecionar um grupo de projetos para começar a implementação de um Minimum Value Project, Minimum Viable Project, ou MVP, durante uns 6 meses a gente vai acompanhar isso para ver em que direções que o mercado gostaria de caminhar.
Aí, dependendo de como isso evolua, né, a gente deve passar no ano seguinte, 2023, para uma fase de pilotos. A gente deve fazer testes localizados e daí para frente a gente não tem muita clareza. A gente pode até ter que estender de novo as provas de conceito para 2023, porque também tem uma questão importante que a visão do Banco Central do Brasil ela está um pouco avançada com relação ao que os outros bancos centrais têm no radar deles. Porque o que acontece? A gente tem um sistema de pagamentos que já é muito moderno. Então, quando a gente começou a trabalhar com as ideias, a gente começou a ver, olha, mas essas soluções que os outros bancos estão procurando, a gente já tem. A gente não precisa disso. Qual é o passo subsequente no desenvolvimento do sistema de pagamentos? E aí a gente chegou a esse foco da plataforma inteligente. Então você tem, se você pega a experiência internacional agora, o que os bancos centrais estão fazendo, você pode agrupar o que eu chamo 3 grandes grupos, que seria pagamento de atacado, que serve tanto para as trocas internas entre bancos e grandes empresas, quanto para trocas com outros países, e os pagamentos instantâneos, e aí a gente tem o Pix para resolver esse problema. Você tem o problema de acesso a serviços digitais de pagamento, que o pessoal também tem falado, não, a gente já tem pagamento instantâneo, mas você não tem acesso. Mas aqui no Brasil a gente tem acesso por causa dos modelos eletrônicos, a gente tem das instituições de pagamento. As instituições de pagamento elas têm um acesso super simples. Com o Pix você não tem custo para acessar esses serviços, e como eles são 100% lastreados, os recursos que estão lá, a pessoa não precisa ter medo do risco de crédito de um inovador. Então, você tem uma variedade grande de pessoas oferecendo serviço, de empresas oferecendo esse tipo de serviço, de uma maneira simples de acessar e de uma maneira praticamente gratuita para toda a população, 24/7 agora com o Pix. Então, esses problemas que os outros países estão tentando resolver, a gente não tem esses problemas no radar. E aí a gente começa a se aliar a outros países que têm sistemas de pagamento tão desenvolvidos quanto a gente, como o caso do Canadá, o caso da Coreia. Então, mas isso coloca a gente numa posição, como a gente não é uma economia central, a gente é uma economia grande, mas não é uma economia central, não adianta a gente sair correndo e desenvolver um sistema novo. Porque se depois for desenvolvido uma tecnologia com base numa tecnologia diferente nas economias centrais, a gente vai ter que fazer uma gambiarra, por assim dizer, para conectar os dois sistemas. Né? É melhor a gente participar da discussão internacional. A discussão internacional está avançando bastante. O G7 soltou uma nota sobre CBDC há poucos dias. Tem um roadmap para a implementação de CBDCs, da mesma forma que o G20 soltou há algum tempo um roadmap para pagamentos internacionais, agora o G7 soltou um roadmap para CBDC. Você vê que o roadmap deles está muito focado até no ponto de pagamento instantâneo. Eles falam da tecnologia, falam de tudo, mas eles param um passo antes de criar uma plataforma de pagamentos inteligentes. Então a gente vai ter ainda um trabalho de difundir essa ideia. Né? A gente tem conversado com outros bancos centrais que estão trabalhando nisso, como eu falei, o Banco da Coreia, o Banco do Canadá. A gente tem falado com o FMI já viu essa oportunidade de você criar uma nova infraestrutura do mercado financeiro internacional para oferecer produtos que sejam muito mais inclusivos, que é essa visão que eu apresentei anteriormente. Então, a gente não basta a gente afinar a tecnologia internamente, a gente tem que avançar dentro da nossa agenda. O Pix e o Open Banking são partes fundamentais
da criação de um ambiente onde essa plataforma de pagamentos inteligentes possa ser útil para as pessoas, e a gente tem que acompanhar a discussão internacional, e a gente tem sempre colocado esse ponto dos pagamentos inteligentes como uma questão fundamental. E aí, com isso, a gente espera ter, em 2 ou 3 anos, 2023, talvez 2024, uma maturidade melhor para definir como é que vai ser essa nova plataforma. Às vezes eu falo assim, olha, se a gente soltasse agora uma CBDC com tudo isso e que eu falei de capacidade de smart contracts com 60 mil transações por segundo e internet das coisas para pagamentos rápidos, não ia acontecer nada porque o mercado ainda não tem essas aplicações. Elas iam começar a ser desenvolvidas em cima. Então a gente vai nessas conversas estimulando o desenvolvimento enquanto a gente vai amadurecendo as tecnologias e os protocolos. Né? Vai ser uma mudança tanto para os bancos quanto para o Banco Central, porque é uma maneira nova de regular e de supervisionar. É um mundo bem diferente que tem grandes potenciais. Realmente é um movimento global, né? E assim, acho que essa tua atualização, assim, ela bate muito com a experiência que eu tive no passado de ouvir de outros reguladores de outros países feedbacks extremamente positivos sobre o Banco Central brasileiro. Então, realmente, o fato da gente resolver, né, ter começado lá atrás com o Sistema Brasileiro de Pagamentos, ter avançado no PIX com as tecnologias disponíveis e resolver casos de uso que hoje já estão incorporados, né, no léxico brasileiro, agora a gente realmente se vê numa situação da gente estar, né, quase que empurrando a fronteira do que é possível do ponto de vista do regulador no ambiente dos pagamentos inteligentes, como você colocou, realmente é um fenômeno interessante de observar que a gente já tem essa vocação implementada no Brasil, e eu acho que para o Real Digital isso é uma extensão desse processo e da natureza do que a gente vem fazendo no Brasil, né, com o Banco Central brasileiro há mais de 20 anos aí. E, Fábio, a gente está quase estourado aqui tá estourado o nosso tempo aqui, sexta-feira à noite, pessoal. Eu vou, né, vou te liberar aí para você curtir seu final de semana, eu vou te agradecer já, né, muito obrigado aí pelo teu tempo, pelos teus insights, é sempre um prazer poder falar contigo sobre tudo que está acontecendo aí. A gente tem se falado, sei lá, cerca de 2 meses ocasionalmente nos eventos, e a quantidade de coisa que você traz nova toda vez que a gente fala realmente é um negócio impressionante com a velocidade com que as coisas estão se movendo. Queria deixar aí um espaço para você deixar seu recado para os ouvintes, como é que as pessoas podem acompanhar todo esse trabalho que vocês estão fazendo no Banco Central, etc. E, obviamente, também como contribuir com essa discussão do ponto de vista, né, do debate público. Para o público em geral, a gente tem essa nossa série de webinars, ela está no nosso canal do banco no YouTube. O Banco Central tem feito um esforço de comunicação muito grande com a sociedade. Esses webinars nem são assim tão palatáveis para o público em geral, mas para quem tem algum interesse um pouco mais aprofundado sobre o tema, eles são bem interessantes. A gente tem vários vídeos no nosso canal sobre o uso de Open Banking, o uso do Pix, explicando de uma maneira natural para que as pessoas possam absorver esses conceitos. Os conceitos são importantes, a gente tem um caminho muito longo pela frente para amadurecer isso, e a gente tem que amadurecer a sociedade, o usuário tem que entender quais são os potenciais, a gente tem que oferecer também um ambiente para amadurecer a conversa com os stakeholders, as fintechs, os bancos, os provedores de tecnologia. A gente tem procurado deixar esse espaço sempre aberto. A gente está fazendo esse webinar chamando especialistas do setor financeiro, da academia, e a gente tem vários fóruns abertos. O Fórum Pix é uma experiência fantástica. A gente tem várias lives que são muito interessantes no Fórum Pix, o Lift Talks, que é um outro canal muito interessante do Banco Central com a Fenasbac. A gente tem sempre assuntos de grande importância. Então, assim, o fomento à tecnologia que o Banco Central vem fazendo não é uma
tecnologia por tecnologia. Isso é a parte de um processo de transformação digital que a sociedade está passando. E a gente não pode ser uma barreira para a evolução da economia brasileira. A gente tem que estar oferecendo os meios que são necessários para que a gente mantenha o dinamismo, que a gente já tem muita coisa trabalhando contra a gente. Então, a gente tem que garantir que a gente não vai ser um muro impedindo a inovação no país. A gente está querendo sempre deixar os espaços abertos, tanto para ver para onde a sociedade quer ir, quanto para deixar o caminho aberto para as novas inovações, novos modelos de negócio, porque são muito profundas as mudanças e os ganhos que podem ser feitos com isso. Fábio, queria te agradecer demais, então, cara, assim, vou continuar acompanhando o teu trabalho, o trabalho do Banco Central. Acho que essa é uma discussão que a gente precisa participar. Eu não só por função, né, designada, eu sou do mercado financeiro, sou regulado pelo Banco Central no meu trabalho, no meu dia a dia, mas é importante que a gente, enquanto, né, membros da sociedade, também possa participar dessa discussão, e eu novamente te agradeço demais aqui a participação, portas sempre abertas, assim, demais, sempre que você tiver novidade, achar que a gente pode retomar esse papo, né, no começo do ano que vem, quando as coisas estiverem mais claras, eu acho que, assim, vai ser muito importante para a gente poder divulgar isso para os ouvintes e, obviamente, divulgar o trabalho que vocês vêm fazendo aí, que é de suma importância para a competitividade do Brasil até no palco mundial. Então, obrigado demais. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Sempre bom falar de um assunto tão interessante assim. Até mais. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Block Drops Podcast e no Twitter Block Drops Pod.